Olá, irmãos, espero que estejam todos bem, felizes, com saúde. Estamos aqui de volta para mais uma aula da classe Conheça a Nossa Fé, para entender o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós já vimos que presbiterianismo é sistema de governo administrativo, chamado democrático representativo, onde a Assembleia elege os seus representantes. E vimos que a doutrina que a Igreja Presbiteriana usa se chama bíblico-reformada, ou, em outras palavras, calvinista. Nós não viemos de Martinho Lutero, mas sim de João Calvino, que foi iluminado por Deus para sintetizar as doutrinas bíblicas. Esta classe tem por objetivo formar alguns alunos para a pública profissão de fé, na Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí, principalmente na congregação da Nova Cidade. E se você está fazendo na sua igreja, seja qual for o estado que o irmão ou irmã esteja, precisa falar com o pastor, tá? Essas minhas aulas aqui são apenas para cutucar dúvidas, tá bom? Mas se você quer fazer profissão de fé, tem que ver com o pastor da sua igreja presbiteriana do Brasil, tá? Esse curso aqui não vale para a sua igreja, embora tudo seja igual, mas lá os irmãos terão que passar pelo conselho da igreja dos presbíteros. Tá? E aqui, quem está no nosso grupo, em Minas Gerais, passará pelo conselho da nossa igreja aqui em Santa Rita do Sapucaí. Então, nós estamos estudando o presbiterianismo dentro das Escrituras. Nós vimos a palavra Zaquém, que foi a primeira vez que apareceu a palavra ancião na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, através da sarça ardente, que é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, aliás, do presbiterianismo conservador mundial, é a sarça ardente, e aqui no Brasil também é uma sarça ardente verde. E nós vimos que Zaquém era o homem, foram os anciãos chamados por Moisés para acompanhá-lo até Faraó. Isso a mando de Deus. Deus mandou chamar representantes do povo para falar com Faraó. Vimos isso em Êxodo capítulo 3, mas vimos também que em Números 21, Números 22, 5, Deuteronômio 2, 23, a palavra usada é Malak. E Isaías 57, 9, a palavra é ser, ou embaixador. E Malak quer dizer mensageiro. E hoje nós estamos aqui para ver no Novo Testamento como é que essa palavra foi usada, como que os anciãos eram tratados no Novo Testamento. Então, o primeiro texto que eu vou usar é o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 2. Mateus 15, versículo 2, que diz assim: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Os fariseus estavam querendo fazer uma jogadinha, para puxar o tapete do Senhor Jesus. Mas eles usam o quê? Os anciãos, a tradição dos anciãos, que eram homens não sacerdotes, não fariseus, mas que cuidavam de uma sinagoga. Antes só tinha o templo de Jerusalém, primeiro o tabernáculo, depois o templo, mas depois em Neemias foram criadas as sinagogas, ou seriam pequenos templos em várias cidades, e lá dentro sempre escolhiam alguém, um leigo, para ser quem fosse ler as escrituras, tomar conta, e os sacerdotes de quando em quando, os levitas, passavam por lá. Mas tem um outro texto muito interessante que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que vai falar sobre esse mesmo trabalho dos chefes das sinagogas. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga,
creu no Senhor, como também sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Nós não estamos mais em Jerusalém, estamos na cidade de Corinto. E lá Crispo era o principal da sinagoga, era o representante, né, na sinagoga, era o diretor da sinagoga. Outro texto, Atos, capítulo 11, versículo 30. Atos, capítulo 11, versículo 30, nós lemos assim. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Houve uma grande fome e Ágabo recebeu de Deus uma mensagem de que nos dias do imperador Cláudio teria fome. Então a igreja de Antioquia fez uma arrecadação para mandar em Jerusalém. E os presbíteros de Antioquia nomearam Barnabé e Saulo para levarem essas doações para Jerusalém, uma viagem de mais ou menos 500 quilômetros, né? Mas os presbíteros, então na igreja cristã, lá já existiam os presbíteros. Agora no capítulo 14 ainda de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, nós encontramos o presbiterianismo claro aqui, o sistema representativo, e provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo é apedrejado, né, pelos judeus em Antioquia e Icônio, e então ele, antes de ir embora dali, eles promovem uma eleição. Por isso que a igreja presbiteriana, a Assembleia, elege os seus representantes. Um detalhe, o que esses presbíteros precisam ter? O que os homens precisam ter para serem presbíteros? Por que homens? Nós não encontramos nas escrituras sagradas Deus mandando, fazendo imposição de mãos sobre mulheres. Mulheres muito importantes existiram nas escrituras, sim, mas elas nunca receberam imposição de mãos. Nunca foram sacerdotisas, nunca foram pastoras, nunca foram bispas, nunca foram presbíteras, nunca foram diaconisas. Nós não encontramos, a Igreja Presbiteriana do Brasil não encontra, ela entende assim a hermenêutica, ou seja, a interpretação. Não está na Bíblia, então eu não faço. Outras igrejas interpretam assim, não está na Bíblia, então eu posso fazer. Por isso que algumas igrejas que se chamam presbiterianas, mas não do Brasil, elegem pastoras, presbíteras, diaconisas, porque tem este entendimento de que se não está na Bíblia, se a Bíblia não diz não pode, pode. Nós entendemos, se não está na Bíblia, não pode. Então, na Bíblia, nós não encontramos. Ah, mas tem a palavra diáconos, que Febe era diaconisa de Sancreia. A palavra diácono e a palavra servo é a mesma coisa. Então, não se pode usar apenas um texto isolado para se fazer uma doutrina. Mas encontramos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, as virtudes, não são dons espirituais. São virtudes que todo cristão deve ter, mas que nas pessoas que desejam liderar a igreja, esses dons, essas virtudes se afloram. E a igreja reconhece que estes homens têm condições de serem pastores, presbíteros e diáconos. Eu vou ler aqui. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja ardentemente, está lá no seu interior, né? Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, o bispado, que seria a superintendência, o presbiterato, que é a mesma coisa, excelente obra almeja, ou seja, lá no seu íntimo, ele almeja externar, né, o desejo de ajudar a liderar a igreja. Então, primeiro tem que ter esse desejo. Segundo, é necessário, portanto, que o bispo ou presbíteros
seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, uma pessoa calma, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto, pronto para ensinar, não dado ao vinho, não bota cachaceiro lá não violento, porém cordato, uma pessoa calma, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob o treinamento, a disciplina, com todo o respeito. Né? Usa aqui a palavra disciplina, não chicote, mas treinamento, que nós possamos eleger homens para o diaconato, presbiterato e pastorato, observando a vida deles, se eles se flui deles o quê? O fato de serem irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, mulherengo não pode, temperante, uma pessoa que sabe se controlar, sóbrio. Sobriedade significa raciocínio, nesse caso, porque logo depois é que vai falar de bebida, né? Então ele tem que ser sóbrio, não pode ser enganado por nada, tem que ser modesto, tem que ser hospitaleiro, tem que saber receber em casa, tem que ser pronto para ensinar, sempre tem que ter um sermão ali, né, uma mensagem, um estudo bíblico dentro da Bíblia, qualquer coisa vai lá e faz. Alguém que estuda bastante sempre terá bastante na mente. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, né, amigo da paz, pacificador, inimigo de contendas, não avarento, que cuide da sua própria casa. Então o presbítero tem que ser casado? Tem. Mas ele ficou viúvo. Tudo bem, ficou viúvo. O diácono pode, daqui embaixo, daqui a pouco vai falar do diácono, né? Mas vamos lá falar da casa do presbítero e do pastor. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Se eu não sei cuidar da minha esposa, dos meus filhos, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Como é que eu vou aconselhar outros casais? O modelo para a igreja tem que ser o casamento do pastor, a casa do pastor, a casa do presbítero. Os filhos do pastor, os filhos do presbítero, dos presbíteros. Então, isso é um exemplo. As pessoas vão procurar pedindo que eles façam aconselhamento, vão confiar no conselho deles. Depois diz assim, não seja neófito. Neófito é principiante na fé. Não é porque uma pessoa é inteligente, ela é chamada para ser presbítero. Não é porque uma pessoa é advogado, juiz, tem algum engenheiro ou alguma coisa nesse sentido, alguém muito sábio, é que ele foi chamado para ser presbítero. Não é porque ele é professor de faculdade que às vezes ele não tem estas outras virtudes espirituais, porque ele não pode ser neófito. Neófito é principiante na fé. Essa palavra quer dizer aquele que está no comecinho da fé. E a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que uma pessoa que faz a sua pública profissão de fé e batismo, depois de 1 ano convivendo na igreja, é que ela pode ser candidata. Mas, na hora da ordenação, eu e os pastores, nós vamos perguntar, você adota a confissão de fé de Westminster como fiel exposição das Escrituras? Então, para ele dizer sim, ele tem que estudar, que é onde está a doutrina presbiteriana. Na Confissão de Fé de Westminster, ali tem o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que é para crianças. Então, pelo menos neste 1 ano, quem deseja ser presbítero vai ter que estudar a Confissão de Fé de Westminster, seus catecismos, maior e breve. Porque ele não pode ser neófito, porque se ele for neófito, diz aqui, para não suceder que se ensoberbeça. Eu acabei de chegar na igreja, já estou lá na liderança, já estou sentado lá na mesa, distribuindo Santa Ceia. Não, tem que ser alguém conhecedor das Escrituras. E isto, né, a soberba, isto incorra na condenação do diabo. Ele vai fazer bobagem, ele vai fazer besteira. Ele vai ser turrão. Ele não vai seguir os padrões de Westminster, ok?
Vamos lá. 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, ato vergonhoso, e no laço do diabo. Eu tive uma vez a tristeza de ir numa rádio e o diretor da rádio disse assim: ainda bem que veio você aqui e não aquela víbora do seu presbítero. Meu Deus. O meu presbítero, eleito pela igreja, era chamado de víbora lá fora. Então é importante que tenha testemunho, tenha bom testemunho dos de fora da igreja e dos de dentro, para não cair no opróbrio, no ato vergonhoso do diabo. Já pensou se esse dono da rádio vai numa escola dominical e o fulano está dando aula lá e fala: você é uma víbora porque você faz isso, 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 aquilo. Já pensou como é que fica a igreja? Deus me livre. Né? Agora, ó, semelhantemente, ou seja, da mesma forma, igualmente. Igualmente o quê? Todas essas virtudes que eu acabei de ler. Quanto a diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, sejam pessoas de consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, não podem ser homens que acabaram de chegar na igreja, eles têm que ser experimentados para ver se eles têm essas virtudes, e existem alguns talentos e dons necessários também, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exercerão o diaconato. Da mesma sorte, da mesma maneira, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Quando fala das mulheres, está falando das esposas dos presbíteros, do pastor e dos diáconos. Elas precisam ter as mesmas qualidades. Já pensou? Aqui fala que tem que ser hospitaleiro, mas a mulher detesta receber visita. Aqui fala que o marido tem que saber ensinar, mas ela não dá tempo para ele estudar a Bíblia. E muitas vezes as visitas que os presbíteros fazem e os diáconos fazem, a esposa tem que ir junto. Porque fica muito feio um diácono ir levar a cesta básica 4, 5 meses em seguida na casa de uma jovem viúva, por exemplo, que vão falar mal dele. Então a esposa vai junto. E ela tem que ser o quê? Uma pessoa sigilosa, porque muitos desabafos vão acontecer ali. Então, a Escritura mostra sobre a eleição. A igreja tem que olhar, a igreja tem que reparar, a igreja tem que escolher muito bem aqueles que serão seus administradores, tanto da área administrativa burocrática da igreja, que são os presbíteros, quanto a área social da igreja, né, a ajuda, a área de serviço social da igreja, que pertence à junta diaconal. Perguntas? Coloquem aqui embaixo, que eu vou ter o prazer de responder, e os meus alunos, né, que façam lá no WhatsApp, ok? Espero, eu falei rápido demais, né? Mas já está com 18 minutos e 53 segundos. Falei muito hoje. Mas que Deus abençoe. Precisando, é só mandar mensagem. Um abraço para todos. Deus abençoe.